Você está perdendo metade de toda a sua riqueza a cada 10 anos, mas há uma solução. Essa é a mensagem de Michael Saylor. Para quem não sabe, Michael Saylor não é apenas um bilionário e engenheiro formado no MIT. Ele também é um estudioso da história e passou 100, se não milhares de horas revisando a história da civilização. Sua conclusão? Uma coisa inevitável: corrupção, tributação e a criação de monopólios. Michael Saylor vê a inflação da mesma forma. A inflação, devido à impressão de dinheiro pelo governo, é uma forma de tributação, uma maneira de taxar os cidadãos indiretamente. No entanto, pela primeira vez na história, há uma solução: o Bitcoin. É a primeira vez em que é possível interromper o ciclo de monopólios, corrupção e tributação. É por isso que Michael Saylor tem 100% de convicção no Bitcoin e acredita que ele aumentará 1000 vezes ao longo do tempo. As criptomoedas são a maior transformação de riqueza que teremos em nossa geração. Então lucra comigo e tire todas as vantagens para ter uma renda extra. Dá uma olhada na descrição no comentário fixado desse vídeo para fortalecer sua jornada cripto com as carteiras automatizadas do Criptomaníacos. Se você não tem tempo de acompanhar o mercado, a carteira Trading é perfeita para você. Se você busca conquistar seu primeiro Bitcoin, então conheça a carteira Hodl do Guilherme e sua estratégia vencedora para acumular satoshis. Essas carteiras trabalham de forma 100% automatizada. Mas se você é um trade raiz e busca uma sala de sinais cripto, a melhor disparada é a Sala Ouro do Trade with Renato Ulianov. Confere lá na descrição ou no comentário fixado desse vídeo. Lucra comigo e fique até o final do vídeo, onde Saylor analisa cada classe de ativos e explica por que é fundamental manter sua riqueza em Bitcoin. Abre aspas. Você não pode fabricar chapéus. Você não pode atravessar desse lado do rio para aquele lado do rio, seja o que for. Você não pode subir o rio Hudson sem pagar uma taxa para mim. Sempre é corrupção, sempre é monopólio, sempre é tributação. Não há fim para isso. Nunca houve um fim para isso. Nunca haverá um fim para isso, enquanto formos criaturas físicas e vivermos num domínio físico. Então, qual é o apelo do Bitcoin? Bem, o Bitcoin é a transação digital da propriedade, a transformação digital do dinheiro, levando à transformação digital da energia e da matéria, e, eventualmente, à transformação digital da identidade. Se você pode manifestar algo com substância no ciberespaço, e se esse algo é protegido por uma chave privada, seja isso na sua empresa, sua propriedade, seu dinheiro ou a sua identidade, você agora tem soberania na forma do segredo dentro da sua cabeça. E quando chegar a hora do meu país roubar todas as suas coisas, se a sua riqueza estiver no meu banco ou em bancos nacionais na forma de moeda nacional, eu posso simplesmente dobrar o fornecimento da moeda e roubar metade da propriedade de todos da noite para o dia, sem nem admitir que fiz isso. Você apenas tem 100% de inflação. Isso está acontecendo na Argentina agora, está acontecendo em muitos lugares do mundo. Então, você sempre tem essa opção. E se você tiver ativos na forma de uma moeda estrangeira ou de um título e eles estiverem com um depositário centralizado, eu apenas envio uma mensagem para o depositário, dizendo para converter tudo de volta para a moeda local, desvalorizar em 10 para 1, e eu acabei de fazer essa mesma coisa. Eu fiz isso da noite para o dia. Se a sua propriedade estiver na forma de terras, eu apenas coloco o imposto sobre ela. Se a sua propriedade estiver na forma de uma empresa, eu apenas aplico o imposto de consumo ou imposto sobre o valor agregado ou algum outro imposto sobre o produto que você quer vender. E é assim que eu tomo. Mas se a sua propriedade for propriedade digital e se você tiver a opção de colocá-la com um depositário fora do seu país, a beleza é que se alguém tem um prédio de $1 milhão em um país da América do Sul, ele não está se movendo. Mas você pode mover $1 milhão em Bitcoin para centenas de depositários em qualquer parte da Terra, e você pode movê-los todos os dias. Então, você sempre tem essa opção. Se a Suíça é o lugar onde você pode confiar, você o move para lá, e depois de alguns anos, você o move para Londres. Depois, se você perder a confiança no Reino Unido, você o move para os Estados Unidos, ou o move para Singapura, ou você o move para os Emirados Árabes Unidos.
Eventualmente, você o coloca em algum grande navio cargueiro flutuando no meio do Atlântico com uma ligação via satélite. Você tem uma chance se você tem um ativo portátil e, em última instância, você tem a opção de apenas tomar posse e mantê-lo você mesmo ou colocá-lo em sua cabeça. Essas não são opções que você tem quando vive no domínio físico. Então, quando eu digo que o Bitcoin representa a separação da propriedade da terra, o que realmente estou querendo dizer é que talvez haja 950 trilhões de dólares de riqueza neste mundo e 350 trilhões de dólares são imóveis e metade disso é capital ou riqueza líquida que as pessoas gostariam de movimentar. Então, 400 a 500 trilhões de dólares. O Bitcoin tem apenas 400 bilhões de dólares. Então, estamos falando de uma quantidade de riqueza que é milhares de vezes maior. Está presa na Terra. Quando você possui uma empresa, quando você possui um prédio, quando você possui terra, quando você possui uma barra de ouro, está no domínio físico, o que significa que você a possui ao prazer de uma contraparte, um depositário e um político. É como se houvesse 100 pessoas no mundo que podem tirar isso de você, enquanto todas as 100 decidirem não tirar isso de você este ano, você consegue mantê-lo por mais um ano. Esse é o risco de contraparte de tudo mais. Quando você desmaterializa essa propriedade, quando a transforma digitalmente de terra, de um prédio ou de uma empresa e a coloca no ciberespaço, você escapou do risco de contraparte de 100 contrapartes diferentes, pessoas que você nem conhece. Há pessoas que abriram estudos de yoga em 2018 e não sabiam que um oficial de saúde, talvez um funcionário de saúde em um estado, simplesmente decidiria fechar o negócio deles e destruir sua subsistência por qualquer motivo. Alguém que você talvez nunca tenha ouvido falar, que não foi eleito, que pode decidir se a sua propriedade tem algum valor. E infelizmente, não é uma história nova, isso acontece há 10 mil anos. E você poderia escrever 10 milhões de páginas de história de pessoas inocentes cuja vida, subsistência, liberdade e busca de felicidade foram destruídas por alguém mais poderoso do que elas, até o Bitcoin. O Bitcoin é a primeira vez em que algo surge em que você pode realmente possuir algo que está além do alcance daqueles que desejariam prejudicá-lo economicamente ou de outra forma. E isso é uma ideia bastante profunda, que é o que nos mantém todos motivados. Nunca pensei sobre o que é o dinheiro, até os lockdowns da Covid, e então o Federal Reserve baixou a taxa de juros para zero, e eu tinha muito dinheiro no banco gerando zero, e então percebi que os preços iriam subir bastante e comecei a pensar em alguns conceitos. Um é o que é o dinheiro, o segundo, o que é a inflação, e o terceiro, o que é a riqueza e como preservar a riqueza. Uma resposta simples para o que é o dinheiro é que o dinheiro é energia econômica. Dinheiro, você tem uma certa quantidade de riqueza e a energia econômica pode ser vista como capital, pode ser vista como riqueza e muitas vezes armazenados nossa energia econômica em diferentes ativos. Podemos armazená-la em uma moeda, como o dólar, podemos armazená-la em uma barra de ouro, podemos armazená-la em diamantes, podemos armazená-la em uma Ferrari, podemos armazená-la em uma casa, em um prédio, em um depósito, ou podemos comprar uma ação. Essas são todas maneiras diferentes de armazenar nossa riqueza, nossa energia econômica, e todas elas servem como uma espécie de dinheiro. A pergunta é qual desses ativos é o melhor dinheiro. Acho que o que vale a pena ter em mente é que se o dinheiro é energia, se essa energia se dissipa em um determinado período do tempo, por exemplo, se você tivesse 100 mil dólares no ano de 1930, você poderia ter comprado uma casa muito boa em Miami Beach. Eu sei disso porque tenho uma casa construída em 1930 e a escritura de venda é de 100 mil dólares em 2 acres no meio de Miami Beach. Aquela casa foi avaliada em 46 milhões de dólares cerca de 90 anos depois. Então, se você realmente for bom em matemática, você pode calcular que isso significa aproximadamente uma perda de cerca de 99,8% no poder de compra do dólar ao longo de 90 anos. Ou se você fizer matemática exponencial na sua cabeça, posso dizer qual é a resposta. É uma taxa de inflação de 7% ao ano.
A taxa de inflação do mercado imobiliário em Miami Beach ao longo do último século é de 7% ao ano. Os políticos e os órgãos governamentais vão lhe dizer que a meta de inflação é apenas de 2%. Bem, eles vão lhe dizer que o IPC é de 2%, mas na verdade a taxa de inflação de bens de consumo fabricados, como caixas de leite, caixas de água, drywall, vídeos da Netflix, biscoitos saindo de uma linha de montagem ou barras de chocolate que nem saem, 1 milhão por hora, essas coisas estão aumentando de preço, mas não estão aumentando a 7% ao ano, porque a tecnologia, os investimentos em capital e a engenhosidade humana estão tornando as coisas mais baratas. Você pode razoavelmente concluir que somos melhores na fabricação de coisas hoje do que há 100 anos. Então, é claro que as coisas fabricadas ficam um pouco mais baratas, mas o que você não pode fabricar mais é algo como uma propriedade à beira-mar de Miami. Se você calcular a taxa de inflação de ativos escassos e desejáveis, como propriedades à beira-mar, ela não é de 2%, é de 7% ou 8%. O mesmo vale para o mercado imobiliário em Londres, Paris, Los Angeles, qualquer lugar desejável. Acontece que a taxa de inflação do índice S&P 500 de uma empresa escassa e desejável, uma das 500 melhores empresas administradas nos Estados Unidos, também é de 7%. O governo dirá que isso não é inflação, é apenas apreciação de ativos. Eles dirão que, para os proprietários de imóveis, os valores de suas casas subiram 7% esse ano e o valor de suas ações subiu 7% esse ano. Mas o que eles estão perdendo é que o salário médio das pessoas não está aumentando 7%. Então fica mais difícil para as pessoas comprarem coisas escassas e desejáveis. Quando entrei nesse negócio, percebi que o dólar não é um bom instrumento monetário, porque perde 7% do seu poder de compra por ano. Mas moedas estrangeiras, como o peso ou o real, perdem 14% ou mais do seu poder de compra a cada ano. São ainda piores. Agora, se você é um engenheiro, pensa em termos de meia-vida. A pergunta é: qual é a meia-vida do seu dinheiro? Qual é a meia-vida da sua energia econômica? Quando a taxa de juros do dólar é de 7%, significa que a cada 10 anos você perde metade de sua riqueza. Quando a taxa de inflação é de 14%, significa que a cada 5 anos você perde metade de sua riqueza. O ouro tem uma taxa de inflação de 2%. Acontece que os mineradores de ouro criam 2% a mais de ouro a cada ano, o que significa que a cada 35 anos você perde metade de sua riqueza. Pois bem, qual é a meia-vida do dinheiro em Bitcoin? O Bitcoin é projetado para ir assintomaticamente para 21 milhões. Então, na verdade, a taxa de inflação do Bitcoin nos próximos 100 anos é efetivamente nula. Temos 19,5 milhões de Bitcoins agora e teremos 21 milhões em 100 anos. Então, você terá mais alguns % ao longo de 100 anos e depois não terá mais nada pela eternidade. Se você pensar assim, perceberá que a meia-vida do dinheiro no ativo cripto certo, no caso o Bitcoin, é essencialmente infinita, o que torna o dinheiro imortal. Fecha aspas. Essa foi mais uma aula de Michael Saylor. É evidente que suas percepções não estão apenas enraizadas em um estudo histórico extensivo, mas também em uma compreensão profunda das tendências financeiras e tecnologias atuais. Saylor, um bilionário, engenheiro e estudante de história, compartilhou um aviso contundente sobre a erosão inevitável da riqueza devido a fatores como corrupção, tributação e a criação de monopólios. Porém, o mais importante é que Saylor nos ofereceu um fio de esperança. Sua crença inabalável no Bitcoin como uma solução revolucionária para esses antigos problemas dos sistemas financeiros é, ao mesmo tempo, inspiradora e instigante. Ele vê o Bitcoin não apenas como um instrumento, mas como um meio de quebrar o ciclo de monopólios, corrupção e tributação indireta por meio da inflação. Sua previsão de que o Bitcoin crescerá 1000 vezes ao longo do tempo reflete sua convicção absoluta em seu potencial. Saylor não apenas teoriza, ele faz comparações práticas do Bitcoin em relação a outras classes de ativos, oferecendo uma visão abrangente do porquê de acreditar que o Bitcoin é superior na preservação e no crescimento da riqueza,
E se esse vídeo foi útil, então lucre comigo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a espalhar esse conhecimento para outras pessoas. Obrigado e até mais!